perceber que isso não tem mistério. Depende de você, tudo a sério. Entenda que a beleza é um momento de luz. Entenda que a surpresa é você que conduz. Arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. Arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. Arte é tão legal, você faz diferença, você é genial. Vamos para a nossa revisão, que vai ser muito mais legal. Tá bom? Vou colocar aqui meu violão aqui, pra gente já passar. Vamos lá. Vamos aqui para a nossa história do teatro, parte 2. Vamos fazer uma revisão de conteúdo agora aqui para vocês. Ok? O teatro renascentista foi aquele que teve início na Itália do século XV. Olha aqui essa belíssima ilustração aqui, tá? O palco iluminado aqui visto, né, com esse cenário aqui, ó. Profundidade aí. Diferente do teatro medieval, que possuía um caráter mais religioso, o teatro renascentista apostou no teatro popular, de caráter cômico e burlesco, na exploração de variados temas, tá? Então veja aí essas características aí, vá se ligando nas paradas. E o teatro moderno? O teatro moderno, nós vemos aqui que no barroco tem as seguintes características, né? A divisão da obra em 3 atos, a ruptura da unidade de ação, uma mistura de trágico com cômico. Opa, olha aqui. E uma ruptura das unidades clássicas de tempo e lugar. E uma composição em verso, tá? Então, isso aí já começa a mudar o jeito de fazer teatro, né? Então, saindo do moderno, nós vamos aqui para o teatro dos nossos dias, né? O teatro contemporâneo. É o que vem acontecendo e continua se transformando até os dias de hoje, tá bom? Então, no Brasil, o teatro contemporâneo iniciou com, assim, a mudança mais significativa vem com a peça Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues. Foi um marco da modernidade. Não esqueça também que foi em 1943 a primeira encenação, né? Foi um marco porque os personagens criados por ele apresentam enredos, sofisticados jogos temporais, quer dizer, as maneiras de se portar em cena dos atores, encenações de grande ousadia e planos de ação dramática. Os grandes autores, os mais festejados, mais conhecidos, até hoje, né? O Ariano Suassuna está aí aparecendo sempre, né? Porque ele não só escrevia, como ele falava, contava histórias, uma grande personalidade, um grande brasileiro, Ariano Suassuna, né? Mas Jorge de Andrade, Plínio Marcos, Dias Gomes e outros são os grandes dramaturgos do nosso teatro contemporâneo. Vale a pena conhecer de início esses daí. E aqui nós vamos parar com a nossa aula, porque nós vamos, daqui a pouco nós vamos fazer as nossas atividades, né? Vamos... Ok? Então vamos para a nossa atividade de sala. Vamos lá, gente. Vamos tirar as dúvidas através das questões. Quando a gente começa a fazer exercícios, a gente começa a tirar várias dúvidas, começa a entender
as coisas, né? Porque a mente começa a buscar. Então, veja só, diferente do teatro medieval religioso ou teatro renascentista, tem como características. Então, temos aqui, ó, teatro popular de caráter cômico e burlesco, na exploração de variados temas, mistura do trágico com o cômico, início na Itália do século XV, com foco no antropocentrismo humanista, e os contextos teatrais eram temas religiosos. Então, estamos falando aqui do teatro renascentista, né? Então vamos ver o que é que tem a ver aí. Somente o 1 e o 3. Os textos do teatro renascentista não eram com temas religiosos, né? E aqui, ó, não misturava trágico com o cômico. Seguindo aqui, nós temos na questão 2, que podemos citar como um dos maiores escritores dramaturgos de todos os tempos, que a gente citou aí na nossa aula, né? Então, essa aqui está batizada, está fácil, né? Escritor conhecido mundialmente, peças montadas em todos os lugares. Nós temos aí o William Shakespeare. Dias Gomes, brasileiro, né? Brasileiros. Mas do mundo, né, inteiro, sem desmerecer os nossos escritores, né? Na questão de número 3, nós temos o seguinte: o início da história do teatro no Brasil tem como referência as exibições teatrais idealizadas por padres jesuítas durante o século XVI. E o padre José de Anchieta é considerado o primeiro dramaturgo do país. No que se refere ao início do teatro no Brasil, está correto o que se afirma em... Teve como objetivo inicial catequização dos indígenas. A partir de 1808, D. João VI determina a melhoria do teatro e o país passa a receber espetáculos no modelo francês para a diversão dos ricos. Aqui, o teatro refletia os costumes e a cultura do povo. E aqui, teatro popular de caráter cômico e burlesco, e enfatizando a exploração de variados temas. O que pertence e o que não pertence. Vamos ver aqui. Olha, vamos voltar lá para a gente analisar. O teatro, naquele momento lá, não refletia os costumes do povo. Muito pelo contrário, era cultura importada, né? Não eram variados temas. Então vamos seguir aqui, somente 1 e 2 aqui está correto. Essa questão 4 aqui, uma questão do Enem, temos o seguinte: a peça Alto da Compadecida foi escrita por Ariano Suassuna em 1955 e encenada pela primeira vez no próximo ano, né, em 1956. No final dos anos 90, alcançou grande sucesso de crítica e público, quando ganhou uma versão para a TV, em formato de uma minissérie e depois, né, de filme. A respeito do texto dramatúrgico que compõe o acervo do teatro brasileiro moderno, e em considerando enredo e aspectos técnicos, é correto afirmar que... Vamos ver.
inaugura o movimento armorial criado por Suassuna, que tem entre seus principais objetivos a divulgação da arte popular nordestina. Contrapõe as figuras do palhaço e da compadecida. Aquele representa o mundo material e acentua o lado corrupto e injusto, como nos casos da igreja que se vende e do padeiro que explora a pobreza. Nossa, aqui está pesado o negócio. Inova ao se constituir como primeiro texto literário de caráter crítico-social da realidade brasileira, ao focar nas experiências dos nordestinos pobres, humilhados e explorados pelos poderosos, e relegados a engrossar as carreiras de invisibilidade social, como se percebe nos personagens Severino, João Grilo e Chicó. São personagens aqui da peça do Ariano Suassuna, né? Do Alto da Compadecida. E aqui, ó, na letra D, do ponto de vista técnico, o autor concebe o texto como uma representação dentro de outra representação. O palhaço faz parte do papel do corifeu ao representar o autor e apresentar o enredo, orientando o público quanto ao que se deve esperar do texto e os atores em como se desenvolver no palco ou picadeiro, né? Sobrepõe os aspectos caricaturescos da realidade nordestina e o teatro medieval de Gil Vicente, nordestina aqui, de onde parte a inspiração principal, a confecção de um auto em que a moral católica cristã seja elevada e o bem representado por Manuel e pela compadecida. Sobrepõe-se ao mal representado pelo encourado. Fala muito aqui sobre personagens da peça, né? Então, seguindo aqui, nós vemos o seguinte, que a nossa resposta está aqui quando fala de ponto de vista técnico, que é o que se pede lá, né? Então, a boa dica, né? Que diz o seguinte: o autor concebe o texto como uma representação dentro de outra representação. Vale a pena, então, conferir com a peça do Ariano Suassuna. Vamos ver aqui, então. Olha, a apresentação aqui da questão, né? A peça Alto da Compadecida foi escrita por Ariano, alcançou grande sucesso de crítica de público quando ganhou a versão para TV e depois para filme, né? Então, ele pede aqui, ó, a respeito do texto que acompanha o acervo brasileiro moderno, o texto dessa peça, né? E considerando os aspectos de enredo, considerando enredo e aspectos técnicos. Então, a única alternativa que fala nos aspectos técnicos é essa aqui, ó. Tá? Então, por isso que a gente já mata aí que ela é a resposta correta dessa questão aí. Então, nós vamos ver agora uma questão discursiva, onde se pede para você falar no início do teatro realista no Brasil. Tá? Você assistiu você acompanhou aí, você acompanhou a nossa aula com bastante cuidado, onde a gente falou bastante das características do teatro realista, e aí você vai falar do seu ponto de vista, da sua opinião sobre esse início aí do teatro realista no Brasil, né? O que é que acontece quando fala essa palavra aí, realista? Fala que você vai encontrar
situações em que nada de falar coisas fantasiosas, né? É um teatro que passa a criticar a vida real do brasileiro, o que acontecia realmente no país. Mas eu não vou adiantar, não, vou deixar você falar por si próprio, né, ter a sua própria resposta. Vamos voltar lá, porque eu tenho uma sugestão de resposta aqui para você. Tá bom? A sua resposta pode ser diferente dessa que eu vou apresentar aqui, mas deve ter alguma coisa desses pontos que eu vou chamar aqui, porque mais ou menos fala do que você não pode esquecer quando for responder. Ou seja, o teatro realista surge em uma época de grandes transformações no Brasil. Então isso favorece essas mudanças, né? Você tem aqui o fim da escravidão, tem a proclamação da República e, pensamento novo, a vinda de imigrantes para compor a classe trabalhadora no Brasil. São pessoas que vêm com pensamentos diferentes, vêm trazer novidades, né, para o nosso país. Então, com um caráter crítico, os espetáculos abordavam política, criticavam a política, né? A economia, os problemas econômicos, né? E também os dilemas humanos, né? Questão de ter que sobreviver, as cidades grandes, o inchaço das cidades, vários problemas foram trazidos aqui com o aumento das populações, né, com o aumento das cidades. Né? E aí você também não pode esquecer de falar, de enfatizar, né, alguns autores que nós vimos aí que são considerados como principais dramaturgos, pessoas que escreviam nesse tipo de teatro aí, né? Como Machado de Assis, José de Alencar, o Joaquim Manuel de Macedo e o Arthur de Azevedo, né? O Machado de Assis, através de uma coletânea de escritos lá, ele fala, ele meio que descreve a vida cotidiana do brasileiro, né? Aqui tem também o José de Alencar, né, com sua peça, que aí vale a pena buscar, porque tem alguns livros até que são indicados até hoje para a leitura, né? E o Joaquim Manuel de Macedo e o Arthur de Azevedo. Cada um desses daí vale a pena você pesquisar, procurar saber quem são, né? E aí nós vamos encerrar com alegria, né?